Pessoal, e agora a gente já vai chamar o nosso próximo convidado, que é o streamer Orlando Calheiros, do O Calheiros, e também ele faz esses vídeos na Twitch, são sempre lives, e também faz o podcast Cálice. Orlando, bem-vindo ao almoço do My News. Boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia. Salve eles, salve elas. E aí, como é que estamos? Muito bom, Orlando. Hoje a gente abriu o programa falando dessa notícia triste e temos também más notícias, né? Vários abacaxis para o bolsonarismo. E aí eu queria começar conversando com você sobre a prisão do Daniel Silveira. Ele tentou, né, se reeleger como senador, não conseguiu. Perdeu, então, o foro privilegiado ontem, quando teve a posse, né, da nova legislatura, e aí o Alexandre de Moraes já decretou a prisão dele, expediu lá o mandato de prisão dele, a Polícia Federal foi lá na casa dele em Petrópolis para cumprir esse mandato. E eles listam ali as infrações do Daniel Silveira, e uma delas é que ele estragou a tornozeleira eletrônica. Eu fico pensando assim, como é que alguém consegue estragar a tornozeleira eletrônica? Será que ele estava tentando tirar a tornozeleira do pé, Orlando? Eu não vou falar nada porque daqui a pouco minha advogada vai mandar uma mensagem aqui falando assim, olha, não se atreva porque você não tá com dinheiro para pagar esse processo. Mas assim, é provável, né? Porque existem várias evidências, né? Que tá tendo é porque duas bombas grandes explodiram juntas, né? Uma foi essa e a outra foi a denúncia do Marcos Duval, né? E as duas pessoas estão associando uma com a outra. Mas eu acho que é consolidado de que ele está sendo preso hoje, né, o Daniel Silveira, por conta dessas violações, né, da prisão domiciliar, da tornozeleira, enfim. Eu acho que deve ter sido isso. Ou malhando, né? Ou malhando, de repente ele vai fazer o dia de leg press dele lá, o dia de fazer perna e tal. Leg press é aquele que levanta a perninha assim, né? Isso. Dia de malhar glúteo, essas coisas assim. Aí ele acabou quebrando lá, deve ter sido isso. Deve ter sido essa parada. Assim, só isso explica, cara. Muito bom. Agora, deixa eu contar a história do senador Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo, para quem não ouviu essa notícia ainda. Ele disse que sofreu uma coação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que o presidente Jair Bolsonaro estava pedindo para que ele fosse um aliado dele num golpe de Estado. Essa declaração é, de fato, uma bomba. Aí ele vem, conta isso e diz que depois, um outro post que ele fez, ele fala que ia renunciar ao cargo. A gente tem alguma imagem aí, Paty, das declarações do senador Marcos Duval? Ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Bom, ele só não especificou quando é que ele sofreu essa coação. Agora acho que ele vai ter que explicar isso para a justiça. Mas ele deu essa declaração aí numa rede social, falou que vai sair na Veja, né? Essa história vai sair. Ele deu a data? Foi no dia 9 de dezembro. Ah, então olha só. Agora, o que eu achei esquisito, Orlando, foi ele falar que ele estava deixando, abrindo mão do mandato para ir cuidar dos negócios que ele tem nos Estados Unidos. A gente tem também aí o tweet em que ele explica, né, a saída. Vamos mostrar, Paty? Olha só. Nossa, tá tão miudinho, gente, que eu não consigo ler. Mas ele fala que se dedicou exclusivamente ao Senado e que chegou a sofrer um princípio de infarto
e que está comunicando que ele vai sair definitivamente da política, porque ele perdeu a convivência com a família, especialmente com a filha, tal, e que ser transparente, ser honesto, lutar, não ia adiantar nada, enfim, ele faz ali um texto. E ele tem um negócio, né, Orlando, que é de luta lá nos Estados Unidos, uma academia de Muay Thai, uma coisa assim. Ele é o Mike da SWAT, né? Ele é o Mike da SWAT. Tem a história que ele preparou as forças da SWAT dos Estados Unidos, inclusive a história, por que ele é chamado para falar para ser a pessoa que ia grampear o Alexandre de Moraes, tem uma relação com isso, né? Porque quando o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança de São Paulo, eu posso estar um pouco equivocado sobre os termos exatos dessa negociação, mas parece que esse grupo dele de preparação foi contratado pelo Estado de São Paulo para preparar a Polícia Militar de São Paulo ou algo assim. Então, por isso, eles imaginaram que ele teria uma ligação próxima com o Alexandre de Moraes, ao ponto de o Alexandre de Moraes chegar para ele e falar assim: então, tô violando a Constituição. Porque o plano era esse, era o plano do coiote lá do desenho animado, né? Tipo assim, eles queriam uma confissão: estou cometendo crimes do Alexandre de Moraes, cara. É desse nível da situação. Bom, eu acabei de achar que ele é mestre em Aikido e fundou um centro de treinamento em imobilizações e participou de cursos da SWAT, é isso mesmo. Isso. Agora, o doido dessa história é o seguinte, ele se dedicou exclusivamente... Para mim tem muito caroço nesse angu aí que a gente vai descobrir ao longo dos próximos dias, né? Mas ele se dedicou, quem estava cuidando dos negócios dele lá do Aikido, lá nos Estados Unidos, cuidou durante 4 anos. Por que justamente agora ele resolveu abrir mão do mandato? É uma coisa séria, né, Orlando? Eu acho que isso tem uma relação, porque assim, parece que toda essa história tem uma relação direta com o bolsonarismo. Desde que o bolsonarismo ele só existe em crise, né? Desde o primeiro momento existe uma crise no bolsonarismo. É sempre bom lembrar, por exemplo, a questão do Bebiano, a autofagia dentro do finado PSL, né? Toda aquela ideia do Bolsonaro ter que dominar o partido, enfim. E agora, assim, conforme o Bolsonaro foi perdendo poder, especialmente depois da eleição do Lula, ele entrou num movimento de autofagia para tentar manter uma certa coesão. Porque o que acontece é que Bolsonaro saiu de cena e começaram a pipocar diversas novas lideranças. Então o Bolsonaro criou um movimento muito violento interno para manter a coesão. Assim, os aliados bolsonaristas estavam sendo publicamente, internamente, muito cobrados, né, muito cobrados para se manterem alinhados com o presidente, fiéis ao presidente, né, e aquela velha máquina de oferecer, como é que é, algum tipo de punição por isso. O que acontece? Eu acho, a minha teoria é que toda essa história explodiu porque ele vem sendo pressionado já desde o final do ano passado por conta disso, já existem relatos esparsos dessa coerção que ele vem sofrendo, e agora tudo explodiu por conta da eleição da derrota do Marinho. Da derrota do Marinho e a eleição do Rodrigo Pacheco, né? Ele é uma das pessoas que foi chamado de um dos traidores desse movimento, que ele não estava ali fechando com a galera ali. E aí ele foi. Acho que ele desistiu, porque acho que ele entendeu que nesse momento em Brasília o bolsonarismo se tornou uma força irresistível, né? Ou você bate cabeça para ele, ou você vai ter que arrumar um outro grupo. Não tem como você ter essa adesão meio agora eu tô, agora eu não tô. E ele entendeu que ele não tem outro grupo para ir. A minha teoria é essa, né? E isso tornou a vida política para ele um território meio insalubre. E aí por isso que ele sai chutando o pau da barraca, né? Tipo, ele sai chutando, jogando, ó, deixando aquela bomba e vai embora, né? Olha só, a Sara está me contando aqui que o Alexandre de Moraes determinou que o Marcos Duval, preste um depoimento à Polícia Federal. Então a coisa vamos ter sequência nessa história, né? E ele deu uma entrevista coletiva lá no Senado, falando desse suposto plano de golpe e tal, e ele disse que quem apresentou essa história toda foi o Silveira, e que o Bolsonaro não interrompeu. Então, assim, o Bolsonaro assentiu, né, consentiu ali ao que estava sendo dito. Então, ainda vai ter muito desdobramento dessa história.